Beleza. Na aula de hoje, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre projeções, tá? Então, só dando uma recapitulada que a gente falou na aula de ontem, né? A gente falou sobre o quê? A gente falou sobre o Luket, né? O que é o Luket, né? O Luket é a matriz, né? Aliás, é um sistema de visualização da câmera, né? Então, o Luket vai definir uma matriz de transformação, tá? Aquilo ali é uma matriz de transformação também, que vai pegar os pontos do mundo e colocar no sistema de coordenadas da câmera. E aí sim, estando no sistema de coordenadas da câmera, o que a gente vai fazer? A gente vai projetar em um plano de visualização. Por isso que a gente chama que é uma projeção, né? A gente vai projetar esse ponto em um plano, tá? Aí vem, né, de novo, que eu falei desde o começo, né? A gente está vendo matemática na prática aqui, né? Então, quando a gente vê lá em geometria analítica, geometria vetorial, projeção num ponto num plano, né? Coisas do tipo, tem que ter a normal aqui para ele projetar igualzinho e tal. Então a gente vai ver isso daqui na prática, em projeção, né? Entender o porquê que a gente precisa disso aqui para visualizar uma cena, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre projeções na aula de hoje. Então, né, como eu falei, a gente viu o quê? Transformações, sistemas de coordenadas, né? Em 3D, certo? Então, mas só que o que a gente vê, né, o que vocês estão vendo aí na tela é o quê? É 2D, né? Vocês estão vendo em 2 dimensões. A gente não vê em 3 dimensões numa tela de um computador, certo? Mesmo se a gente botar a ilusão, né, de um computador que dá para visualizar o 3D, para falar a verdade, ela é uma enganação, né? Quando a gente coloca um óculos de realidade aumentada, virtual, né, aumentada, a gente está vendo ali o dispositivo está enganando a visão humana para dar aquele efeito de projeção tridimensional, né, de visão tridimensional. Mas o que acontece é que o olho ele olha uma projeção de uma cena e o outro olho olha a projeção de outra cena, que elas estão aqui cruzadas. E aí isso faz com que a gente tenha uma percepção de profundidade naquela visualização. Então, isso tudo é produto de quê? Das matrizes de projeção, tá? Então, é projetado 2D, só que de visões diferentes nos óculos, né? E a gente pensa que tem uma profundidade ali, porque tem um efeito aí que é provocado no nosso olho, né? Que a gente pensa que aquilo ali é 3D, né? E aí pode acontecer muito, né? Pelo menos no meu caso acontecia muito, quando os primeiros filmes que eu vi em 3D, né? Eu ficava com dor de cabeça. Por quê? Porque a nossa visão, ela não está acostumada com esse tipo de, como é que eu posso dizer? Como se fosse uma coisa não natural, né? Eu estou meio que forçando a visão para enxergar, para ser enganado, né? Para enxergar dessa forma. E acaba forçando muito a retina também, né? Então, para quem não tem o costume, né? Eu acho que a primeira vez, não sei se você já tiver a oportunidade, né, de assistir um filme em 3D, dá uma dorzinha de cabeça, assim, às vezes, tá? Principalmente quando é legendado. Menino, para ler aquela legenda em 3D e assistir o filme em 3D é o Odocó, né? Então, mas em resumo, o que a gente enxerga, pessoal, é o 3D, né? O que é projetado na tela dos nossos dispositivos, na maioria que a gente usa, é 2D, né? E mesmo quando falar 3D, mas continua sendo 2D, só tem uma enganaçãozinha ali que acontece na nossa retina, né? Não muda no 6D, a única diferença, né, que a interação, né, porque assim, o 3D, o 2D, né, é tudo de acordo com a percepção que a gente tem, né, de, de imersão. Esse 6D é de imersão, né? Então, quando você vai lá para o cinema 6D, né, 4D, não sei o que, eles colocam coisas a mais, né? Então, nesse cinema aí tinha água saindo dos bancos, o banco tremia, virava. Quando o cara levava um soco, você recebia uma pontada zona aqui nas costas, você saía era todo machucado desse negócio. Pensa? Uma remassa, uma remassa. Certo? É loucura, loucura mesmo. Tive a oportunidade caro pra caramba, viu? O ingresso desse negócio 6D, mas muito massa. Eu acho que foi no Shopping Rio Mar Kennedy, lá em Fortaleza, tive a oportunidade de assistir. É muito massa, assim, vale a pena.
tem experiência, né? Eu super indico quem puder, né, tiver condições de assistir um filme no 6D, legal. Bom, então o que a gente vai ver é a projeção 2D, tá? Como é que é isso? Então, eu tenho aqui o sistema da câmera, né? Vou pegar ali um ponto que está no mundo, né? Transformar para o sistema de coordenadas da câmera. E aí, esse ponto transformado no sistema de coordenadas da câmera, eu vou projetar em um plano de visualização. Tá? Então, tem que escrever o filme disso em carinho. É tipo isso, viu? De ação é doideira. Então, como é que a gente vai fazer essa projeção, né? Do 3D no 2D, né? Como é que é feito isso, certo? Então, a gente tem usualmente dois tipos de projeções, né? A gente tem a projeção ortográfica e temos a projeção em perspectiva, né? Alguém sabe dizer aonde é que a gente utiliza muito projeção ortográfica? Um exemplo? O que é projeção ortográfica, né? Nos data shows, nem tanto. Deixa eu ver, bora lá. Data show. Posso dizer que data show é uma projeção ortográfica. Posso dizer que é uma projeção ortográfica. Aí vai depender muito da configuração de como é que está alinhado, né? Mas se ele estiver reto, ele se encaixa com a projeção ortográfica, sim. Certo? Perfeito, a observação. Um exemplo bem mais antigo, sei lá, na época de Cristóvão Colombo, o que era uma projeção ortográfica? Que hoje em dia todo mundo tem no celular, né? Assim, bem facinho. Celular, dispositivo, mapa, pronto. Mapa, pessoal, perfeito, Jorge. Mapa é um exemplo clássico, né, de uma projeção ortográfica. O que quer dizer projeção ortográfica? Aquela projeção é que ela preserva, né, as dimensões, né? Por mais que ela seja uma preservação que ele diminui a escala, né, mas ele permanece com aquela mesma dimensão. Então a gente chama de projeção ortográfica projeções que elas preservam as linhas paralelas, tá? E já a projeção em perspectiva é como a gente enxerga o mundo, né? Uma câmera, né, um dispositivo de celular e tudo mais, a gente vê o mundo em visão em perspectiva, ou seja, aquele ponto que está mais distante, né, a gente enxerga de uma forma e o que está mais próximo a gente enxerga de outra forma totalmente diferente. Na ortográfica, não. Se eu fizesse uma projeção ortográfica de um ponto que está aqui e um ponto que está atrás, é a mesma coisa como se eles estivessem iguais, né? Então, é similar. A visão humana é comparada à visão de um drone, né? Um drone com câmera 3D, câmera normal, né? Certo? Então, dependendo da necessidade, né? Em alguns casos é mais interessante trabalhar com projeção ortográfica, e em outros casos trabalhar com projeção em perspectiva, tá? Eu vou ilustrar aqui um outro exemplo de projeção ortográfica, tá? Então, antes de mostrar, né? Bora ver esse exemplozinho aqui, ó. O que é que está acontecendo aqui na projeção ortográfica, tá? E o que é que está acontecendo aqui na projeção em perspectiva? O que eu falei, né? As linhas paralelas, elas preservam, tá, o tamanho. Então, numa projeção ortográfica, a gente vai ter a visão dos pontos A e B praticamente iguais, ó. Vai ser iguais, tá? Na projeção ortográfica. Já na perspectiva, o que é que a gente vê? Ó, a gente tem um centro de projeção, certo? E é como se eu traçasse uma linha desse centro de projeção para o ponto A. E a mesma coisa para o ponto B. Então, a interseção dessa linha no plano é que vai determinar como é que vai ser projetado esse ponto, tá? Então, não sei se vocês chegaram a ver um desenho antigo que tinha, né? Que o cara dizia assim, pessoal de efeitos aí, que fazem manipulação gráfica, coloca o meu dedo aqui apontando para o sol, como se o sol estivesse na ponta da minha mão, na ponta do meu dedo. Aí o pessoal
fizeram um bocado de motretagem, riscando assim o dedo do cara, alguma coisa do tipo, não sei se vocês se lembram, é antigo, né? Hã? É tipo um meme, é o meme, né? Aí a galera fazia o dedo do cara lá, fazendo uma motretagem, né? O que é que a gente vê ali? A gente vê uma projeção, né? Conversa essa, Jorge, não era nascido, tá mais velho que eu. Então, a gente via o que a gente vê em perspectiva, né? Aquela impressão que tá ali na palma da mão do cara, né? Tá na palma da mão do cara, só que é por causa da visão, né? Que a visão ela tá em perspectiva, né? Tem uns caras que botam assim, tipo, em cima de um chinelo, né? A pessoa tem bem mais longe e o chinelo tá bem mais perto, né? E dá aquela impressão, né? Então, a visão em perspectiva a gente vai enxergar de uma forma. Visão ortográfica enxerga de outra forma, tá? Então, quero que vocês entendam o lance, tá? Aí vai depender, tá, Marcos? As vantagens e desvantagens uma da outra. Para falar a verdade, não tem nem vantagem nem desvantagem, né? Por quê? Vai depender da tua necessidade, né? Se por acaso para tua necessidade tá usando a outra, aí é uma desvantagem, tá? Mas o caso aqui que eu quero deixar claro é, se eu vou fotografar um mundo, né? Um mundo como a gente vê, o melhor é a gente utilizar aqui projeção ortográfica em perspectiva. Se eu quero retratar um mundo como a gente vê, perfeito, perspectiva. Agora vamos supor que eu quero construir um dispositivo, tá? Que esse dispositivo ele tem muitas peçazinhas pequenas, né? Aí já seria interessante eu trabalhar com projeção ortográfica. Ó. Por exemplo, aqui, ó. Não coloquei esse exemplo, não acredito. Tá aqui. Ó, por exemplo, aqui. Eu tenho essa peça, tá? E aí é melhor enxergar as dimensões dessa peça não nessa visão, mas sim numa visão em perspectiva de cada lado. Ó. Aqui eu tenho a visão da frente dela, aqui eu tenho a visão de cima dessa peça, né, ou de baixo, e aqui eu tenho uma visão lateral dessa peça. Então, dependendo da tua necessidade, é melhor você trabalhar com a projeção ortográfica, ora, é melhor trabalhar com projeção em perspectiva, certo? Entendeu a ideia? Então, por exemplo, aqui, ó, nessa outra imagem, né? A gente tem aqui um objeto, né? Um objeto aqui, uma pirâmide aqui, né? E eu tenho outra pirâmide só que de 3 lados. Aqui é de 3 lados, né? E aqui de 4 lados, certo? Tem essa pirâmide aqui. E aqui nessas duas paredes, né? Uma embaixo, em cima, vamos dizer assim, ó, a parede, a gente tem o quê? A projeção desse objeto nesse plano. Então, pensa que é como se eu estivesse traçando normais, ó, desse plano até esse ponto, desse ponto até esse. Então, são todos vetores normais, né? Então, sempre a projeção, ela é perpendicular. Assim, sempre entre aspas, né? É complicado a gente falar o sempre. Porque, assim, tem a projeção ortográfica normal, né? Mas também tem a projeção ortográfica oblíqua, tá? Então, se eu modificar o eixo o ângulo de projeção, eu posso também fazer uma projeção de forma oblíqua, tá? Mas o mais usual é uma projeção reta mesmo, tá? Normal, tá? Aí por isso que não sei se vocês conhecem aquele termo, né? Vejam essa situação em perspectiva, né? Porque a pessoa fala assim, vejam em perspectiva isso, fulano, né? Porque assim, quando a gente enxerga em perspectiva, a gente consegue observar um objeto o mais próximo possível do que a gente vê na realidade, certo? Quando a gente não olha em perspectiva, esse objeto ele tem uma forma, e se eu olhar em outra forma, né, ele já vai ter outra forma, tá? Então, se eu olhar ortográfico em relação a esse plano, ele tem uma forma. Se eu olhar em relação a esse plano, né, ortográfico, ele vai ter outra forma, tá? Então, a gente fica... A ideia do visão em perspectiva é quando a gente vê em ortográfico, a gente tem uma visão única daquele objeto que às vezes não condiz com a realidade dele. A gente só está enxergando uma face da coisa, tá? Já quando a gente olha em perspectiva, a gente tem uma visão mais real daquele objeto, tá bom? Aí, ciência computação gráfica também é filosofia, beleza? Então, essa é a ideia do
ver em perspectiva, né? Tem uma visão em perspectiva aqui, tá? Então, observem sempre isso, tá? A diferença entre essas duas, certo? Isso. É como o mundo 2D perceberia o mundo 3D. Perfeito. Então, na projeção, a gente tem isso, né? Aquela visão tridimensional por conta da profundidade, né? Quando a gente trabalha com perspectiva, a gente na projeção a gente tem essa visão de profundidade. Então é como se a gente estivesse realmente simulando, né, visualizando no 2D algo tridimensional, beleza? Então, antes da gente continuar, né, bora recapitular aqui algumas coisinhas, né? Então a gente trabalhou com projeções homogêneas, né? Uma matriz 3x3 e 4x4, né? Considerando nos 2D a gente trabalhou com 3x3, né, como no exercício, e no 3D a gente trabalha com uma matriz 4x4, né? E aí vai depender a projeção aí, a transformação homogênea, ela foi utilizada mais por conta de quê? Por conta da bendita translação, né? E aí eu falei na época que a gente estava trabalhando com matrizes homogêneas, né, quando eu apresentei para vocês, que as matrizes homogêneas, elas têm a propriedade que o Wzinho lá, né, aquele último termozinho lá, é 1, né? Mas que a gente veria umas situações que não é 1, tá? Que situação é essa? É quando a gente vai trabalhando agora com projeções, tá bom? E por que isso? Porque a projeção, ela vai aplicar uma transformação nesse objeto que vai mudar o posicionamento que ele vai ser projetado. Então, eu vou meio que escalar esse ponto por um fator W, tá? E esse fator W, a gente vai ver aqui de acordo com a projeção como é que ele é, beleza? Então, só para vocês terem ciência já do que a gente vai observar aqui nas projeções. Então, bora lá. Bora começar com projeção ortográfica, tá bom? Então, uma das características, né, da projeção ortográfica é que as linhas paralelas continuam paralelas, tá? Então, se eu vou tirar uma projeção ortográfica aqui da tela do meu computador, aqui ele vai vir reto. Ó, essa linha paralela aqui que define a borda em cima do meu computador, ele vem paralelo. Se ele tiver paralelo a esse plano, ele vem paralelo. Ele não vem torto de forma alguma, né? Então ele vai preservar essas linhas paralelas, tá? E aí, como eu disse, né, ele é bastante útil para quando você vai fazer um desenho industrial, por exemplo, né? Desenho industrial, ou então desenho de um mapa, né? Escalando esse mapa para entrar num contexto ali. Então, ele meio que tenta preservar essas linhas, né? Para você ter uma estrutura mais próxima possível do objeto real, né? Para você saber mais ou menos mais dimensão, como é que você vai calcular alguns pontos, tá? Então, ele é muito útil para a técnica de desenho, certo? Por exemplo, o cara vai projetar uma planta de uma casa, né? Então, quando ele vai projetar uma planta de uma casa, ele trabalha com projeção ortográfica. Ele não está preocupado, né, nesse momento em visualizar o projeto de uma casa em perspectiva. Quando a gente vai construir, né, uma casa, a gente vê primeira planta, né? Então, a planta é uma projeção ortográfica daquilo que vai ser levantado, né? Então, qual é o procedimento geral, né, para fazer essa projeção em computação gráfica, né? Usualmente, tá, pessoal? A computação gráfica ela tenta simplificar tudo que é cálculo, como eu falei, né? Então, o que é que a gente faz aqui? A gente vai transformar o mundo, tá, em um cuboide. O que é um cuboide, né? O cuboide ele é como um cubo com todos os lados iguais, certo? E a esses lados iguais, todos os eixos eles vão de -1 a 1, positivo, tá? Então, meio que eu vou transformar a minha visão, tá, em um cuboide, que esse cuboide ele vai estar centralizado na origem, tá? Então, em geral, a gente trabalha com isso em CG, tá? Então, como é que isso é feito, né? Como é que eu transformo lá uma área de projeção em um cuboide de lado -1 mais 1, né? Então, vamos supor aqui, ó, eu tenho um cuboide, tá? Que esse cuboide é definido
pelo lado esquerdo, direito, né? Left, right, em cima, embaixo, top, bottom, near e far, ou seja, próximo e distante, né? Near, far, near é próximo e F, que é far, distante. Então, olha aqui para essa imagem mais à esquerda, tá? Deixa eu habilitar aqui o apontador. Essa imagenzinha aqui, ó. Então, essa daqui é a projeção, né? Tudo que eu observar, ele vai estar dentro dessa caixa. Para que isso, professor? Como assim colocar dentro de uma caixa, né? Bora lá. Lembra que eu falei de simplificação, né? Então, o que acontece? Quando a gente vai fazer a visualização de uma cena, a gente vai dizer para a API gráfica, né, que a gente vai trabalhar na segunda unidade, o quanto eu quero ver dessa cena, tá bom? Então, se por acaso um ponto tiver após o far, significa o quê? Eu não consigo ver aquele ponto, ele está muito distante. Então, não precisa me preocupar com aquele ponto que está lá na caixa prego, né? Então, eu limito, ó, quais são os objetos que eu consigo ver até aqui. Aí ele vai me projetar esses objetos que estão até esse ponto. Da mesma forma, lado direito, esquerdo, para cima e para baixo. Então, a minha visão, ela é limitada, tá? Então, a projeção que eu vou fazer, ele está limitado nesse espaço que eu estou colocando, tá? Então, eu estou definindo aqui quais são essas dimensões, tá bom? Mas, como eu falei, esse procedimento aqui, né, de projeção, é transformar esse cara aqui em um cuboide, em um cubo, tá? Então, em vez de eu ter algo parecido com um paralelepípedo, né, na maioria dos casos, a gente tem que transformar isso daí em um cuboide, né? Então, qual é o procedimento? O primeiro procedimento é levar esse cuboide, essa primeira parte, né, digamos assim, essa primeira representação da projeção para a origem, tá? Então, quando eu pego aqui o centro dessa caixa e jogo para a origem, aí ela começa a ficar assim, ó. Então, ela está centralizada na origem, tá? Uma vez estando centralizada na origem, eu vou fazer uma escala, tá? Em todos os eixos, para fazer com que ela fique com dimensão 2, tá? Por que dimensão 2? Eu falei que é de menos 1 a 1, né? Então, se um ponto é de menos 1 a 1, significa que o lado é 2, certo? Então, eu aplico uma escala, que essa escala vai levar esse objeto aqui, né, para todos os lados terem dimensão 2. E aí, pronto, aí ele se transforma no cuboide que eu estava querendo, tá? Então, a matriz de transformação que vai fazer isso daqui é o que a gente define como sendo a matriz de projeção ortográfica, tá? Então, esses são os passos, né? Centraliza e escala, tá? Então, quais são as matrizes responsáveis por isso? São essas duas, tá? Esse daqui é a matriz de translação, tá bom? Esse daqui é a matriz de translação. Onde se aplica, John? Se aplica bora lá. Perfeita pergunta. Lembra que eu falei que a gente, para enxergar uma cena, a gente tem que ver a visão da câmera? Né? Tem que ver a matriz da câmera? Pronto. Matriz da câmera, ele vai ter uma matriz de transformação. Todo ponto do mundo, quando eu multiplico pela matriz de transformação da câmera, eu vou ter aquele ponto em coordenadas de câmera, beleza? Guarda esse ponto aí. Quando eu pegar esse ponto e multiplicar por essa matriz M aqui, aí eu vou ter ela dentro desse cuboide aqui, que é onde eu vou enxergar ela no plano lá de visualização, na viewport, tá? A tela do nosso computador é a nossa viewport, né? Aí ele vai projetar para a viewport, tá bom? Então, aquele ponto que a gente achou lá com a matriz de transformação da câmera, a gente vai aplicar nessa matriz aqui, que vai me dar a posição daquele ponto em coordenadas do dispositivo, tá? Então, essa matriz aqui é feita como, né? Então, vou pegar esse centro aqui e trazer para a origem. Isso equivale a fazer o quê, ó? Aqui não é lado esquerdo e lado direito, né? Quando eu pego o lado esquerdo mais lado direito, divido por 2 e diminuo, eu estou fazendo essa vinda para cá no eixo X, ó. Aí a mesma coisa no eixo Y, que é top button, ó. Top button é Y, né?
e F near é o Z, né? Como eu estou vindo daqui para cá, é a origem menos o centro, tá? Esses pontos aqui, ó, L mais R sobre 2, T mais B sobre 2, F mais N sobre 2, é o centro desse cubo, desse paralelepípedo aqui, tá? Quando eu jogo ele para a origem, né, eu vou pegar aqui vetor o 0, 0, 0, que é a origem, menos o centro desse paralelepípedo. Então vai dar isso daqui, ó. Então essa é a matriz de translação, tá? Essa é a matriz de translação. E qual é a matriz de escala, né? Qual é a matriz de escala que eu vou aplicar? É essa daqui, ó. O que é essa matriz de escala? Eu estou pegando o lado, né? Estou pegando o lado esquerdo menos o lado direito menos o lado esquerdo, né? Estou pegando a dimensão e estou fazendo a divisão, pegando ele e colocando sobre 2, né? Então, isso faz com que, quando eu multiplicar essa linha por essa coluna aqui, tá? O resultado dessa multiplicação aqui, ele vai deixar aqui o lado igual a 2, tá bom? Então, o lado vai ficar igual a 2, certo? Então, o produto dessas duas matrizes vão me dar a matriz de transformação ortográfica, tá? Isso, lembrando que eu estou botando o clássico, né? Sem ser o oblíquo, tá? Então, quando eu multiplico esses dois, eu tenho esse resultado aqui, certo? Essa matriz aqui da direita, ela é uma matriz de translação, tá, Marcos? Transladar, tá? Estou transladando o centro para a origem, tá? E essa outra matriz aqui, eu estou escalando todos os lados aqui do paralelepípedo, né, para eles ficarem quadrados, tá? Então, isso é o que eu estou fazendo aqui, beleza? Aí o resultado final é esse, tá bom? Só que, né? Entenderam aí como chega nesse daqui, né? Essa parte aqui, pessoal, do L menos E, R menos L, T menos B, F menos N, é justamente para escalar, tá? Para essa dimensão aqui, ela ficar igual a 2, tá? Então, essa parte aqui, ela é responsável pela escala, e essa parte aqui é responsável pela translação, tá bom? Só que a gente falou, ó, na aula passada, que a câmera, ela olha para o Z negativo, né? Então, se Fn são negativos, eu tenho que obrigar que o N seja sempre maior que F, tá bom? Professor, beleza, eu dei um bug aqui. Como é que assim F e N são negativos e N é maior que F? É isso mesmo, né? Se eu tenho um número que é negativo e um outro que é negativo também, como é que eu sei que um número negativo é maior que um outro negativo? Se ele for menos negativo do que o outro, né? Mais próximo da origem. Então, perfeito, Marcos. Mais próximo da origem. Então, se o N é menos 4, o F sempre tem que ser menor que menos 4. Né? Pensa no Z negativo. Ele está crescendo negativamente. Então, menos 4, o F tem que ser para N, né? N menos 4, o F tem que ser menor que menos 4. Então, bota o F menos 1000, menos 2000, para ele ter uma profundidade maior, tá bom? Então, por convenção no OpenGL, né, que é uma API gráfica que eu falei, o N é positivo e o F é negado internamente. Então, vamos supor, se eu colocar o N igual a 0,01, se eu colocar o F igual a 1000, internamente ele vai ficar menos 1000, certo? Então, é mais ou menos essa a ideia do OpenGL, tá? Só que o Z é negativo, tá? Então, como o Z é negativo, quando eu vou trabalhar com a matriz GL-orto, que é lá do OpenGL, tá? Eu tenho que colocar esse cara como, ó, a componente de escala no Z tem que ser o quê? Negativa, tá? Então, esse carinha aqui, ele tem que ser negativo, tá bom? Então, lembrem-se sempre disso daqui, tá? Por que que esse cara tá negativo? Porque a câmera, ela tá olhando para o Z negativo, tá? Se ela não estivesse olhando para o Z negativo, era essa, como a gente calculou antes. Só que como está no Z negativo, né, ela vai ficar multiplicada por menos 1 só aqui no relacionado ao Z, tá bom? Então, lembre disso daí, tá? E é nessa perspectiva que vai vir a nossa primeira atividade de hoje, tá?
Então, lembra dessa informação que eu acabei de falar umas 3.000 vezes? Para responder a questão que eu vou mostrar agora. Deixa eu abrir aqui. Leiam aí e respondam. Bernardo foi o primeiro, mas estão corretos tanto Bernardo como o John quanto o Marcos. Perfeito, tá? Quando a gente define o nosso tema de coordenadas para que estejamos olhando para um eixo positivo, tá? Então, a única diferença dessa matriz da anterior é o quê? Que esse cara aqui, ó, ele está positivo. Então, como ele está positivo, significa o quê? Que eu estou olhando pro Z, né, para um eixo positivo, para o eixo Z positivo, tá? Perfeito. Vou passar. Como é, Marcos? Todos no 14,39. Mas o primeiro que chegou aqui foi o Bernardo. Os segundos não foram contados. Conversa é essa, rapaz? Todas são fáceis, João. Beleza? Bora lá, passar para o próximo. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre projeção perspectiva, tá? Ficou bem clara a questão da ortográfica, pessoal? Ortográfica, pensa que a gente vai mapear tudo para planos, né? Meio que ortogonais, né? Então, por isso que nosso cuboidezinho aqui, ó, ele ficou quadradinho, tá? Então, as matrizes de transformação para isso fazem com que ele fique quadradinho lá, tá bom? Na perspectiva, né? Como eu falei anteriormente, ele não vai preservar as linhas paralelas, tá? Pronto. A ideia, tá, pessoal, das matrizes aqui de perspectiva e ortográfica, é para que vocês tenham ideia de como é que funciona o pipeline de visualização, tá? Eu não cobrei, nessa atividade de hoje, eu não cobrei tanta a aplicação dessas matrizes, não, tá? Mas eu quero que vocês entendam o conceito. Como é que se chegou a ela, o que é que quer dizer, tá? Mas é o conceito, não é tanto a aplicação direta, né? Eu quero mais a aplicação do conceito. Então, vamos supor, se eu disser, o que é que você entende como projeção perspectiva? Aí você tem que ter a ideia de visão em perspectiva. Eu não preservo as linhas paralelas, a visão de profundidade, eu tenho uma visão de profundidade de perspectiva que eu não tenho na ortográfica, tá? Então, eu quero que vocês mentalizem o conceito, nesse caso aqui, tá? Então, na projeção em perspectiva, né, é o que a gente usualmente usa, né, para visualizar, para arte, para sistema visual, né. A maioria dos jogos que a gente joga, eles trabalham com essa visão de perspectiva, para a gente ter aquela ideia de profundidade, de realismo, né. Então, os objetos são menores, né. O que quer dizer que os objetos são menores? De acordo com a distância, eu tenho uma visão daquele objeto, né. Se ele está mais próximo do plano de projeção, então eu vou ver ele maior. Eu tenho uma maior resolução, né? Se ele está mais distante, eu já vejo aquele objeto menor, com menor resolução, tá? Eu já estou dando uma dica aí para o exercício que vai vir já já, certo? As linhas paralelas não são paralelas na projeção, tá? Então, lá na ortográfica, essa linha aqui é do mesmo jeito que aparecia aqui, né? Só que agora, na projeção ortográfica, eu tenho um fator que está diminuindo a dimensão real dessa linha, né? Então, o meu que estou escalando essa projeção por um fator, certo? Que vai depender da distância, né? Da distância e de como e qual é o meu centro de projeção, tá? Então, essa é como a gente vai enxergar a projeção de perspectiva, tá bom? Então, analisando aqui por uma seção só, pensa que eu estou cortando o meu plano 3D, né? Aqui, vamos supor que aqui é o eixo Y, tá? E aqui é o eixo Z, tá bom? Então, estou cortando aqui
bem em cima do eixo Y. É só para a gente ver essa seção aqui, para a gente entender como é que vai ser feito isso daqui, ó. Esse fator de escalamento aqui para a gente não enxergar esse objeto como um todo, né? Então, esse daqui é um ponto de projeção, tá? Então, se eu quero saber como é que eu vou enxergar esse ponto aqui nesse plano de projeção, como é que vai ser esse ponto aqui, né? Então, eu vou pegar uma linha, traçar da linha até esse ponto, certo? E aí eu quero calcular a interseção dessa linha nessa reta aqui, né? Nesse plano de projeção, tá? Imagina assim, é porque... Bora lá. Imagina o seguinte, imagina que aqui é o meu dispositivo, tá? Aqui o tablet é o meu dispositivo. E o ponto que eu estou enxergando está aqui, certo? Bora pensar aqui, usar um microfone aqui de novo. Aqui é o centro de projeção, tá? Que é o 000 que vocês estão vendo aí. Aqui é onde eu estou enxergando o mundo. E aqui é o ponto, tá? Então, eu vou pegar a linha do centro do microfone até esse ponto, certo? Então, esse ponto aqui que vai cruzar, né? Vai topar aqui no dispositivo, é o ponto que eu vou enxergar no dispositivo desse objeto, certo? Então, não sei se vocês conseguem observar, mas dá para a gente trabalhar com semelhança de triângulos para descobrir que ponto é esse, né? Então, utilizando semelhança de triângulos, a gente acha o quê? Ó? Que y está para z, assim como essa distânciazinha aqui, que é o y', está para d, tá? Quem é d? D é a distância desse ponto até o centro de projeção, em linha reta, tá? Então, a partir dessa semelhança de triângulos, a gente consegue descobrir qual é o ponto y', tá? Da mesma forma, acontece para o x, só que em vez de pensar assim, é como se eu deitasse, né? Eu estou vendo agora no plano, no eixo x, né? Mas continua a mesma semelhança de triângulos, ó. X vai estar para z, assim como x' vai estar para d. Aí eu vou encontrar que x' é igual a dx sobre z, tá? Dá para confundir mesmo, dx e dy, né? Mas, por enquanto, a gente não vai falar de derivada. Por enquanto, mas também tem uma aplicaçãozinha de derivada que a gente pode trabalhar aí em CG, tá? Mas eu acho que a gente vai falar muito sobre ela não, tá? Mas eu vou dar um exemplozinho sobre isso, como é que funciona. Beleza? Para falar a verdade, pessoal, quando a gente faz... Como é? Quando a gente tem um plano e deriva, esse plano é o plano... Não, tem uma aplicaçãozinha que a gente deriva, não, é uma função paramétrica. Se eu tiver um objeto qualquer, certo? E eu quero descobrir a normal desse plano, vamos supor que o plano é definido por uma equação paramétrica. E eu quero encontrar a normal desse plano em um ponto, eu faço isso utilizando o normal. Pense num bagulho doido. Aí, a partir da derivada desse plano, eu consigo aplicar o ponto desejado, né, para encontrar a normal naquele ponto. Aí dá para a gente saber como é que a gente vai fazer a iluminação naquele ponto ali, certo? Muito, muito show. Como falei, é aplicação direta de matemática aqui em CG. Várias aplicações mesmo, tá? Então, dessa forma aqui, a gente consegue projetar, né, em perspectiva, tá? Então, como vai ser essa matriz, né? Então, essa matriz que vai fazer com que apareça esses carinhas aqui, ó, vai ser essa daqui, essa matriz. Aí vocês já estão olhando que tem uma coisa estranha aqui nela, né? Aquela linha lá, né, que antes era 0, 0, aqui é 1, tá, pessoal? Não é 0 não. Depois eu ajeito, aqui é 1, certo? Então aquela matriz que era 0, 0 menos 1d e 0, né? Ela agora é 0, 0 menos 1 sobre d, 0. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ah, não, é essa mesmo. Tá certo. É zerado aqui mesmo, tá? Então, a matriz vai ser essa. Essa aqui é a matriz responsável por projetar um ponto, né, no sistema de câmera, no dispositivo, tá bom? Então, quando eu multiplico essa matriz pela posição x, y, z, o que é que eu vou encontrar?
Eu vou encontrar essa matriz aqui, ó, tá? Ó, linha vezes coluna x, linha vezes coluna y, linha vezes coluna z, linha vezes coluna dá menos z sobre 2, certo? Aí, se eu dividir todo mundo aqui, né, por z menos z sobre d, né? Olha isso, sobre z, né? Eu vou encontrar aquela formulaçãozinha lá. Menos dx sobre z, menos dy sobre z e menos d. Por que que é menos d? Porque eu estou olhando no negativo, né? Estou olhando no sentido negativo, tá? Menos d. Bom? Bora para a próxima atividade, tá? Isso aqui é ligeiro bala. Não vou ler. Vocês leem aí e respondem. É verdadeiro e falso, tá? Rafael respondeu primeiro. Tudo no mesmo minuto, né? Mas Rafael respondeu primeiro. Correto, tá? Então, a aplicação ortográfica preserva as linhas paralelas? Preserva. A aplicação da matriz de perspectiva preserva as linhas paralelas? Não preserva, tá? Então, lembre-se sempre disso. O que vai preservar é a ortográfica. A perspectiva não preserva a linha paralela. Tá bom? Beleza? Bora passar para o próximo tópico, né? E o último da aula de hoje. E seria o quê? Como a gente constrói a matriz Glue Perspective, né? Eu coloco aí o nome da função, é o nome da função, para falar a verdade. No OpenGL se chama Glue Perspective, tá? Mas toda a API gráfica, ela tem a sua própria matriz de visão em perspectiva. Se eu não me engano, a DirectX, né, da Microsoft, ele usa um sistema diferente. Ele não olha para o Z negativo, eu acho que ele olha para o Z positivo, né? Mas como a gente está trabalhando mais com o OpenGL, né, bora trabalhar olhando para o Z negativo, tá? Mas é a mesma ideia, tá, pessoal? A ideia não muda. Não existe uma regra do jogo, não. Vai depender muito da API gráfica, tá? Então, como seria a derivação do Glue Perspective, né? Que é criar essa matriz de projeção em perspectiva, né? Então, ó, diferentemente da visão ortográfica, tá, pessoal? Aqui é como se a gente enxergasse um tronco de visualização, né? Então, o tronco de visualização, ele é definido por dois planos, ó, o plano near, tá? E o plano far, certo? Então, tudo que tiver dentro desse tronco de projeção, que a gente chama de frustum, tá? É o que a gente vai enxergar na cena, tá bom? Então, se tiver fora desse espaço definido por esse tronco de visualização, eu não observo. A gente vai ver, tipo, cortada a imagem e tal, porque não está dentro desse plano, né? Ou seja, quer dizer, professor, se tiver um objetozinho bem aqui, eu não estou enxergando ele? Não, a gente não enxerga ele, tá? Então, mas eu ficava doidinho quando eu fazia uma visualização no OpenGL, colocava um objeto entre a câmera e esse plano near. Não enxergava nem a pau, tá? Aí acontece muito, não sei se você chegaram a jogar alguns jogos que podem causar esse efeito, de você meio que entrar numa sala e aquela sala ficar, tipo, esquisita, meio que cortada e tal. É por conta que ele tá chegando naquele plano near e aí vocês veem uma coisa estranha nele. Porque ele tem uma distância para enxergar, tá? É que nem câmera, uma câmera que a gente utiliza, câmera fotográfica e tal, câmera de celular. Tem um determinado ponto, se está muito próximo da câmera, que ela não foca. Então, ela não foca porque ela exige uma distância focal para pegar aquela imagem, tá? Então, a coisa similar acontece quando a gente vai simular essa projeção no computador, tá? Então, se não tiver
Se tiver entre a câmera e esse plano aqui, eu não vou enxergar. Se tiver depois desse plano, eu também não enxergo. E se não tiver dentro desse tronco, né, eu não enxergo também, tá? Então, esse daqui vai servir para a gente visualizar, né, em 3D. Então, como é que é definido esse plano, né? Esse plano NIR aqui, né, professor? Como é que ele é definido? Então, a largura e a altura, eu tenho, vamos supor, que eu defini uma tela na tela do computador, de 1280 por 720 pixels, por exemplo. Então, essa 1280 é a largura e 720 é a altura, tá? O aspect ratio é a diferença, né, entre a largura e a altura. Então, eu vou ter um aspect ratio. E, a partir desses pontos, a gente pode definir qual é o field of view, né, que é o campo de visão, né, o campo de visão da câmera. Então, se eu aumentar esse campo de visão, meio que eu vou ver mais coisa, né? Se eu diminuo o campo da visão, eu vejo menos coisas, tá? Então, essa é a formação, né, da funçãozinha Glue Perspectiva. Eu vou informar nessa função o eixo de visão, né? O ângulo de visão, certo? FOVY, né? Vou definir o aspect ratio, tá? Vou definir qual é o plano NIR e vou definir qual é o plano FAR, tá? Uma observação importante. Tanto o NIR tem que ser menor do que o FAR, tá? É a mesma coisa que acontece lá na visão ortográfica, né? A gente não pode definir o FAR maior que o NIR, tá bom? Então, esse cara aqui, ele está relacionado diretamente com o aspect ratio, né? Então, quanto maior o meu ângulo de visão, o aspect ratio fica maior. E quanto menor, o aspect ratio fica menor, tá? E o ZNIR e o ZFAR, né, como eu falei, eles vão definir o que é que eu vou visualizar. Então, quanto maior o FAR, né, em relação ao NIR, mais coisas eu visualizo. Quanto menor, menos coisas eu vou visualizar ali, tá? Menos objetos eu vou visualizar no cenário, bom? Aqui é estou mostrando aqui como a gente define o ângulo, né, esse ângulo de visão, tá? De acordo com o aspect ratio, tá? E essa distância aqui, de acordo com esse ângulo de visão, certo? Então, aquele Dzinho lá que a gente colocou, qual é a distância do observador para o plano de projeção? A gente pode definir o valor do D de acordo com o ângulo de visão, né? O ângulo de visão e o aspect ratio, né? Por que é que vai ficar θ igual a FOVY sobre 2? Nessa visão aqui, ó, o field of view é tudo isso, certo? É toda essa parte aqui. Então, o ângulo aqui seria o quê? É como se eu estivesse vendo assim, ó, essa mesma linha aqui embaixo. Ó. Aí o ângulo todo aqui é θ. Só que como aqui só está metade, ficaria o quê? Esse ângulo todo dividido por 2. Por isso que ele fica assim, ó, FOVY, né? Dividido por 2. Então fica a metade aqui, certo? E o D vai ser justamente o que? A cotangente de θ, né? Que eu estou relacionando só esse lado aqui, né? Então, cotangente de θ é igual ao D. Então, a partir dessa definição de Glue Perspective, ou seja, vamos dizer que você define, olha, o ângulo de visão do mundo é de 40 graus, 45 graus, né? Então, aí você define o D a partir desse ângulo, tá? E a parte da coordenada X, ela está relacionada ao aspect ratio, tá? Então, de acordo com o aspect ratio, aquele ponto ele vai sofrer uma deformaçãozinha, tá? Então, o aspect, ele é preservado bem aqui, ó. E aqui, continua do mesmo jeito que estava naquela formulação da perspectiva, né? Que ficava 1, menos 1 sobre D, agora a gente só tem só esse cara aqui, certo? Que é o aspect, tá? Então, a minha matriz ela fica dessa forma, certo? Aonde é que vem o NIR e o FAR, né? O NIR e o FAR, eles vão vir aqui, ó, nessa partezinha aqui, certo? Então, esse cara aqui são responsáveis pela definição desse NIR e desse FAR, tá? O pessoal entende direito não, isso daí.
Bora lá. Aqui, tá, pessoal? A gente está definindo só a projeção limpa e seca, tá bom? Só que aqui no Fruston, a gente está definindo uma região limitada, tá? Então, a região limitada aqui, se eu quero uma região limitada, eu tenho que limitar alguns pontos, tá? Quais são os pontos principais? O que tiver entre o plano near e o plano far, tá? Então, eu defino isso a partir de quem? Desse A e B, tá bom? Então, tem uma projeção que é definida dessa forma, certo? Só que a escala que vai ser acionada, né, aplicada ao plano near e plano far, ele vai estar nesse quadrantezinho aqui, tá? A, B, menos 1 e 0. Menos 1 porque estou vendo no eixo negativo, tá? Então, isso daqui está relacionado ao Z, ó. Então, eu faço esse relacionamento aqui e a gente pode observar que linha vezes coluna vai ficar AZ mais B, né? E o outro vai ficar menos Z, certo? Então, se eu multiplicar os dois por menos Z, eu vou encontrar essa parte aqui na parte superior, certo? E aí, de novo, entra aquela questão de definir um tronco de visualização normalizado, entre mais 1 e menos 1. Aí vem essa outra parte aqui, ó. Menos A menos B sobre F tem que ficar no máximo mais, né? Que é o plano far. Então, far, ele fica mais, e o menos, que é o near, eu coloco negativo, né? Menos 1. Então, fazendo as devidas substituições, né, nessas fórmulas aqui, a gente encontra que o A ele vai estar relacionado ao plano near e o plano far, né? A distância near e far da mesma coisa do B, tá? Então, no final das contas, substituindo o A e o B por esses valores, né, a gente vai encontrar a matriz de transformação em perspectiva, tá? Então, substituindo o A por aquela coisa lá feia e o B por aquela outra coisa lá feia, a gente tem a matriz de projeção em perspectiva, definido por aquele Frustum, tá? Então, isso tudo aí, ele é feito na API, tá? A gente só precisa definir esses bichinhos aqui, né? Esses 4 valores aqui, e ele vai criar essa matriz de projeção, tá bom? Então, algumas especificações em relação a esse grupo perspective, né? Ele vai lidar com faixas de profundidade entre 10 centímetros e 100 metros, tá? Então, se eu ultrapassar 100 metros, já não fica uma coisa legal. Se eu trazer menos do que 10 centímetros, já não dá para visualizar bem também, tá? Então, quando a gente vai definir, a gente coloca usualmente, né, o NIA como 0,001, aliás, 0,01 no mínimo, né, que é 10 centímetros, e no máximo a gente coloca 100, tá? Então, mas você pode colocar mais, tá, do que isso, mas ele tem uma melhor resposta quando você coloca nesse intervalo, tá? Uma desvantagem, né, desse método é justamente a resolução da profundidade não é uniforme, tá? Então, quanto mais perto, melhor eu enxergo o objeto, quanto mais longe, eu enxergo menos legal aquele objeto. Então, já enxergo ele com uma deformidadezinha, né? Então, a resolução, ela muda, tá? Pode acontecer até a gente nem enxergar, se ela estiver além de uma determinada profundidade, tá? E aí é um erro comum quando o pessoal define o near como 0 e o far como menos 1, tá? Porque o que é que acontece se eu defino o near como 0? Quando eu defino o near como 0, o que é que acontece com A? O A vai ficar menos F sobre F. E o cara define também o F como infinito, aí fica infinito como infinito. Que é o quê? É uma indefinição, né? Infinito sobre indefinido não dá para cortar, certo? Então, isso pode quebrar toda a regra da definição da matriz, certo? Então, esse erro aqui é o pessoal de vez em quando comete, né? E às vezes não entende o porquê que deu o resultado errado na projeção, tá? Então, definam esses valores sempre, valores, como é que eu posso dizer? Valores dentro dessa faixa aqui, tá? Valores significativos, né? Não arbitrários, tá? A gente vai dar uma olhada na próxima unidade,
a gente vai ver exemplos práticos dessa parte matemática toda que a gente falou, né? A gente vai ver alguns exemplos práticos, tá bom? Então, como é que eu defino essa matriz de projeção e perspectiva e como é que eu altero esses valores para ver o que é que vai acontecer lá na cena, né? Aí eu vou mostrar para vocês alguns exemplos disso, tá? Então, a ideia, é como eu falei, né? A ideia inicial, né, aqui nessa aula, é vocês entenderem os conceitos, tá? Entender os conceitos já é um passo para a gente conseguir aplicar, certo? Se a gente não entende o conceito e vai aplicar, é uma mera, como é que eu posso dizer? Replicação de uma fórmula, tá? E a ideia não é ser, como é que eu posso dizer? Não é decorar, é entender, tá? A formulação, ela tá aí para você usar mesmo. Então, não vou querer que você decore uma fórmula desse tamanho aqui, né? Cadê? Fórmula desse tamanho aqui. Nem eu sei, tá bom? Mas eu quero que você saiba como aplicar. Então, como é que eu vou aplicar essa matriz aí? Eu preciso de quê para aplicar essa matriz? Aí você vai, você precisa disso para aplicar. Beleza, aí vai e aplica. E usa, tá? Pronto, justamente. Quanto mais longe, né? A gente vai ficar meio pixelado, né? Se a gente chegar um pixelado, porque ele vai diminuir a resolução. Quanto mais próximo, a gente já vai ver ele mais inteirinho, tá? Só tô vendo a mensagem de vocês agora. O John botou assim, o braço do cara sai da sala, aquela câmera aérea do CS quando tá muito longe. Pronto, justamente. Isso daí é a definição da matriz de Fruston. Então, de acordo com Fruston, pronto, efeito de serrilhamento, tá? Ele está relacionado, pessoal, à renderização, beleza? Então, o que acontece? Na renderização, a gente vai projetar, certo? Vai projetar um ponto no plano. Se eu lançar só um raio, a gente vê serrilhado. Se eu lançar 10 raios para o mesmo ponto, a gente já começa a ver suave, tá? Então, está relacionado à renderização, né? Nem tanto à projeção, que a projeção vai ser única, né? Só que a renderização é que vai fazer que fique mais suave. Aí o que é que eles fazem, né? Eles dão esse efeito de pixelado, de serralhamento, porque é mais rápido, tá? Então, é mais rápido ele dar esse resultado aí do que dar um resultado perfeito. E aí, eles acham melhor pecar no realismo, mas ser online, né? Ser em tempo real. Então, se por acaso o cálculo for mais custoso para não dar esse efeito real, eles preferem abrir mão do realismo, entendeu? Então, no computação gráfica tem muito essa dualidade. Eu quero realismo ou eu quero interação, né? Então, se eu quero interação, eu tenho que abrir um pouco de mão do realismo, certo? Se eu quero mais realismo, então eu não tenho problema com relação ao tempo. Por exemplo, quando a gente vai renderizar uma sala bonita, né? Vamos supor, eu sou arquiteto, desenho aqui uma sala aqui num programa aqui, eu quero deixar ela parecendo o que é real. Aí, meu amigo, pode demorar 5 horas renderizando, porque eu quero realismo. Agora, se eu estou num jogo, eu quero interação, eu quero tempo real. Então, deixa esse bicho troncho mesmo, mas dá a impressão que ele está andando, está correndo, tá de boa. Então, aí eu já diminuo isso daí, entendeu? Então, tudo vai depender tanto disso como se você tiver uma GPU boa, né? Tanto é que a maioria dos jogos, eles colocam o seguinte, você quer como a resolução baixa, alta, porque aí vai depender da sua placa, né? Se sua placa ela aguenta, estira a baladeira, coloca lá no máximo tudo, que aí você vai ter tanto realismo quanto interação, certo? Então, vai depender muito da tua placa de vídeo, se ela vai sofrer muito ou não, né? Então, recapitulando, tá? Dando uma visão geral que a gente viu até agora. A gente trabalha com um modelo de transformação, tá? Que são aquelas transformações de escala, de rotação, de translação, tá? A gente falou sobre a transformação de câmera, né? Que vai mapear um ponto no mundo para a coordenada de câmera. E aqui a gente falou sobre a transformação em perspectiva, né? Que vai transformar esse ponto da câmera num ponto que vai ser colocado no dispositivo, tá? Então, dessa parte para cá, né? A gente já está trabalhando com sistemas de visualização do dispositivo, tá? Então, aí vai depender do dispositivo, como é que vai ser a transformação que vai ser aplicada.
tá? Então, esse é o passo que a gente está até agora, tá bom? Na próxima semana, né? Na próxima semana, desculpa, nessa semana ainda, né? Só que não amanhã. Quinta, né? Para falar a verdade, é isso que eu ia falar, né? Votação é quase unânime, então todo mundo optou por não ter aula amanhã, tá? Que coisa, eu pensei que fosse um resultado diferente, não sei por que aconteceu isso, mas enfim. Amanhã não vai ter aula, tá? E vocês vão usar o dia de amanhã para finalizar essas atividades, né, que eu passei, para a realização da prova, que eu vou falar daqui a pouquinho sobre ela, tá? Então, utilizem o horário da aula e tudo mais, né, para se reunir, para conversar, para tirar essas dúvidas aí, né? E realizar essas atividades aí no tempo, tá bom? Termina amanhã, 12 horas da noite, né? 12 horas não, 23 horas e 59 minutos, né? Não, vai ser até amanhã. O prazo é até amanhã, tá, Samila? Eu já estou considerando isso na equação. A única coisa que não vai ter é aula amanhã para justamente vocês focarem em finalizar isso, tá bom? Então amanhã não tem aula, certo? Se vocês vão ficar livres aí para trabalhar, para se reunirem, né, para conversar aí, para tirar as dúvidas entre si, tá bom? Mas tem que entregar tudo até amanhã, tá bom? Amanhã não passa, beleza? Então a gente vai iniciar hoje a prova e amanhã finaliza. Tente fazer o mais breve possível, pessoal. Não deixa para a última hora, tá bom? Essa é a minha orientação. Então bora passar para a última atividadezinha, né? A última atividade também é papum, viu? Então, eu não gatilho aí. Leiam com atenção. O primeiro que acertar, leva. Aparecer aqui primeiro é que leva. John acertou. A letra B, tá? Por que é a letra B, pessoal? Por que não é a letra C? Eu falei só essa informação 3 vezes. Quanto mais próximo do near, melhor eu enxergo. Ou seja, eu tenho uma melhor resolução. Quanto mais distante, menos resolução eu tenho. Menos eu enxergo bem aquele objeto, tá? Lembre-se sempre. Onde eu tenho a resolução de profundidade mais alta? Resolução, tá? Resolução é qualidade. Onde é que eu tenho mais alta? Quanto mais próximo, tá? Quanto mais distante, menor resolução eu tenho. Tá bom? Claro? Beleza? Então, essa daqui era a última atividade de sala, tá?